Olá, pessoal, retornamos mais uma vez e agora vamos tratar do capítulo 11, tá? Eu particularmente achei esse capítulo bem legal, porque ele traz alguns temas, algumas abordagens bem contemporâneos ligados à logística, administração de materiais. Bom, então o tema da nossa aula é estratégias e decisões da logística pública. Então a gente vai discutir um pouquinho algumas decisões importantes que fazem parte da rotina de um gestor público que cuida especificamente da área de gestão de recursos materiais e patrimoniais. Então, os objetivos do nosso capítulo: compreender as estratégias e decisões da logística pública. Então, essas estratégias e decisões, elas se concentram em garantir, isso aqui a gente já falou também em outras aulas, eficiência, eficácia e transparência na gestão dos recursos logísticos do governo. E aí a gente entra num tema que é muito legal, que é a logística 4.0. Alguns desses componentes que a gente vai comentar, vocês já viram também no semestre passado, na disciplina de sistemas de informação. Então, o que é a logística 4.0? É uma evolução da logística tradicional que incorpora tecnologias avançadas que vão potencializar a logística e conceitos de digitalização para otimizar os processos logísticos. Então, a gente pode usar todas as ferramentas de tecnologia para potencializar também a parte da logística. Então, ela está intimamente ligada à indústria 4.0, que surgiu aí a partir da quarta revolução industrial, caracterizada pela integração de sistemas cyberfísicos, internet das coisas, que vocês já conheceram também no semestre passado, computação em nuvem, nós também comentamos sobre isso, Big Data, que são os grandes bancos de dados, que também vocês já viram, inteligência artificial e outras tecnologias digitais que vão auxiliar nesse processo. Desculpa, gente, é porque entrou uma tela aqui. Então, a gente vai ver alguns aspectos que estão relacionados com essa logística 4.0. Integração e conectividade. Nós já vimos na aula anterior a importância dessa integração, nós falamos sobre a logística integrada e agora a gente acrescenta o aspecto da conectividade. Nós vimos também no semestre passado sobre os sistemas voltados para gestão da cadeia de suprimentos. Falamos também da complexidade na aula passada de toda essa cadeia. A cadeia, ela vem desde quando eu tenho que comprar, você tem que comprar matéria-prima lá atrás. Ou seja, quando a gente fala da logística 4.0, a proposta é que exista uma integração com todos esses componentes da cadeia. O que vai acontecer a partir disso? Quando o meu produto estiver sendo produzido lá no início, eu tenho acesso a todo esse status de produção. Quando o produto ele sai da fábrica para ser levado para o distribuidor até chegar no ponto final de venda, eu também consigo acompanhar isso. Isso permite que todos os componentes, os atores dessa cadeia, se sintam integrados e conectados. Isso é essencial hoje para que a gente possa tomar decisões. Eu conseguindo entender todo esse fluxo, eu não vou pensar só na minha data de entrega. Eu vou pensar também em todo o processo anterior que precisa acontecer para que eu receba os meus produtos. Internet das coisas, a gente falou também no semestre passado, a internet das coisas está relacionado com dispositivos conectados. E na logística, a gente tem vários dispositivos que envolvem
todo esse processo. A internet das coisas, ela vai permitir essa conexão de dispositivos, de objetos físicos, para que eles se comuniquem entre si e por meio dos sistemas de informação eu saiba exatamente qual o status de produção, o que vem acontecendo. Então, aí um exemplo, sensores podem ser usados para monitorar a localização e condição de mercadorias durante o transporte. Também está relacionado com o que a gente falou anteriormente, dessa integração e conectividade. Com isso, a gente percebe o quanto a tecnologia melhora essa integração quando a gente fala de logística ou quando a gente fala de qualquer área dentro da gestão. Big Data e análise preditiva. Nós falamos também no semestre passado da importância de se ter um banco de dados com todo o histórico daquela mercadoria, com todo o histórico de compras, e a partir disso eu posso, como gestor, por meio do sistema de informação, fazer análises mais aprofundadas que vão permitir que eu, como gestor, eu possa tomar decisões de forma mais assertiva, mais de acordo com aquela realidade. Se eu tenho que pensar, olha, eu tenho uma campanha de vacinação que vai acontecer em tal período, eu preciso me programar de forma integrada para saber tudo o que está acontecendo com aquele produto que eu espero, e a partir daquilo eu tomo uma decisão da divulgação, de organizar aquela campanha de uma forma mais efetiva. Inteligência artificial, ela vai aparecer aí em vários momentos, melhorando todos os processos, otimizando as rotas de transporte. A gente já sabe aí o quanto a inteligência artificial pode auxiliar se eu conhecer exatamente todas as possibilidades do que ela pode fazer, sem interferir nas minhas decisões como gestor, no sentido de ficar dependente dela e não conseguir tomar nenhuma decisão sozinha. A gente já discutiu algumas coisas que esse gestor, ele vai ter que utilizar todos os recursos que estão disponíveis para ele, mas ele tem uma experiência e uma intuição que muitas vezes a inteligência artificial não vai ter. Ela vai ter informações do seu histórico, mas a sua percepção, a sua intuição, ela é construída por você. Robótica e automação também seguem nesse mesmo sentido. Eu melhoro os meus processos, eu automatizo a forma de se produzir e utilizo a robótica como alguns robôs ali trabalhando junto também com os humanos, melhorando todo esse processo logístico. Gestão digital de transporte. Essa gestão digital, ela vai permitir essa coordenação melhor, uma roteirização inteligente, que também pode ser alcançada por meio do que a gente falou lá do banco de dados e da análise preditiva. E aí eu vou conseguir, com isso, rastrear as remessas, que a gente falou de outras ferramentas que também vão auxiliar nisso, e reduzir os tempos de entrega e dos custos logísticos. Ou seja, como gestor, eu preciso conhecer dentro da minha área, dentro de todas as possibilidades tecnológicas que existem, o que eu posso realmente utilizar no meu órgão, o que seria adequado. É para isso que a gente tem sistemas de informação eficientes, inteligência artificial e todas essas ferramentas, essas possibilidades que a logística 4.0 pode nos fornecer. Sempre buscando, como nós falamos várias vezes, a eficiência, a eficácia e a transparência nessa gestão de recursos públicos que nós falamos várias vezes que são escassos. Então, nós temos aí alguns aspectos, alguns critérios que eu levo em consideração para tomar essas decisões. Atendimento às necessidades públicas. Se eu tenho uma cadeia de suprimentos grande, eu tenho que levar em consideração todos esses componentes.
Transparência e compliance, então está tudo relacionado a essa transparência. Eu compro recursos públicos, eu disponibilizo de que forma isso para os usuários. Eu tenho também um orientando que está trabalhando com transparência pública, inclusive ele é o professor auxiliar de vocês, o Vinícius, que está trabalhando também com transparência pública. Eu vou ver também se a gente consegue trazer para falar um pouquinho da importância dessa transparência pública. Eficiência operacional, então sempre buscando essa eficiência, gastar o mínimo de recursos possível. Sustentabilidade ambiental nas escolhas, na definição de rotas. Equidade e justiça social, esse é um ponto essencial da gestão pública. Participação e transparência. Inovação e tecnologia, que a gente falou aqui agora de vários aspectos. Um ponto importante também que a gente tem dentro da logística são os trade-offs logísticos. O que é isso? Ele vai aparecer não só em logística, mas ele aparece em várias áreas de gestão. Desculpa, pessoal. São decisões complexas que todo gestor deve tomar, não só o gestor logístico, agora que a gente está trazendo aqui para o nosso tema, para tentar equilibrar. Muitas vezes eu tomo uma decisão que vai ser muito boa por um lado e por outro lado não tão satisfatória. Só que eu, como gestor, eu preciso tomar uma decisão. Então, o que é mais interessante? Eu ganhar por esse lado ou ganhar por esse? Então, eles envolvem escolhas entre alternativas que podem ter impactos positivos em uma área e negativos em outra. Vamos discutir um pouquinho quais seriam essas decisões complexas. Decidir em relação a custos versus qualidade. A gente sabe que muitas vezes o melhor produto, o melhor serviço, ele tem um custo maior. E aí eu vou decidir, compensa pagar mais por aquilo ou essa qualidade nesse produto, nesse valor, compensa mais. Não é uma decisão simples, vai depender de várias variáveis que você, no momento que você precisar tomar essa decisão, você vai pesar todas as variáveis. Eficiência versus equidade. Então, muitas vezes, eu tenho decisões que são mais eficientes, mas aquela decisão, ela vai, de certa forma, prejudicar um pouco ou não favorecer de forma grande um determinado público. Então, olha esse exemplo aí que dá para entender perfeitamente. Uma rota de entrega mais eficiente pode resultar em exclusão de áreas remotas ou desfavorecidas, prejudicando a equidade no acesso aos serviços públicos. E aí você, como gestor, vai ter uma decisão bem complexa para tomar com base nisso. Velocidade versus sustentabilidade. A decisão mais veloz não é a mais sustentável. O que é mais interessante para aquele momento? Flexibilidade versus estabilidade. Se eu tenho uma decisão que torna tudo mais estável, repetitivo, fácil de controlar, eu tenho uma outra que vai levar para um caminho que é mais flexível, mas ele não é muito estável, ele pode ter mais variações. Também não é uma decisão fácil. Centralização versus descentralização. Então, quando eu centralizo mais, muitas vezes eu consigo produzir mais, então, que é o que a gente chama de economia de escala, e consegue coordenar melhor, porque é uma pessoa, uma unidade, uma situação que eu controlo tudo. A descentralização, ela é, de certa forma, mais participativa, obviamente, hoje a gente tem isso, mas muitas vezes eu perco um pouco o controle dessa coordenação. Pense na situação e aí você toma a melhor decisão. Não há uma regra em relação a essas escolhas difíceis. Segurança versus eficiência. Muitas vezes o caminho mais seguro
ele não é mais eficiente. Eu vou gastar mais para ter uma segurança maior naquele trajeto. Também não é, principalmente quando eu faço rotas de entrega, planejamento de rotas de entrega. Então, essas decisões complicadas, elas representam desafios complexos que vão existir na rotina de qualquer gestor logístico. E como eu falei anteriormente, essas decisões complexas, elas vão aparecer para o gestor público em várias unidades, em várias áreas da organização. Cabe a você, como gestor, com base em todo o apoio que você tiver de tecnologia, sistemas de informação, inteligência artificial, aliar isso ao seu instinto, à sua experiência e tomar a melhor decisão. Pessoal, espero que tenha ficado claro. Releia nosso material, assista os vídeos e, permanecendo alguma dúvida, estamos aqui. Um grande abraço e até a aula 12.